conhecem. Trata-se do cativeiro na Babilônia. O cativeiro babilônico, irmãos, segundo muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, historiadores, vão dizer que foi o pior cativeiro que Israel passou. É bem verdade que o povo de Deus também passou pelo Egito. Muitos dizem que foi escravo durante 430 anos, mas não foi. Foi bem menos de 430 anos. Até porque quando o povo de Deus foi convidado para ir para o Egito, eles foram pacificamente, foram até convidados. Jacó foi convidado a possuir as melhores terras que existia no Egito. Então, durante muito tempo, o povo de Deus viveu em paz, prosperidade e até sendo amado e cuidado pelo povo egípcio. Mas a Bíblia diz que um certo dia se levantou um faraó que não conhecia o Senhor. E esse faraó, sendo, vamos dizer assim, influenciado por muitos líderes no Egito, disse para eles o seguinte: olha, esse povo cresce demais. E para os irmãos terem ideia, quando Israel entrou no Egito, entrou com 70 vidas. 70 pessoas entrou no Egito com Jacó. E quando o povo de Deus sai do Egito, Augusto, sai com quase 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Ou seja, o povo de Deus, irmãos, crescia, mas crescia de uma forma exponencial. De sorte que cresceu os olhos dos egípcios. E o que chegou ao ouvido de Faraó foi o seguinte: esse povo está crescendo, vai se unir com uma nação estrangeira e vão dar um golpe de Estado aqui em nós. E nós vamos terminar sendo cativo por esse povo. O que a gente tem que fazer é aumentar o serviço deles, fazer com que eles trabalhem mais, e quando eles trabalharem mais, vão ficar cansados. E quando chegar em casa, os homens não vão querer namorar suas esposas, vão dormir e não vão fazer mais filhos, e vão parar de crescer. Glória a Deus. Mas, irmãos, toda a Bíblia ela vai mostrar, Plínio, que quanto mais você aperta o povo de Deus, quanto mais você persegue o povo de Deus, quanto mais você machuca o povo de Deus, querendo impedir dele crescer, mais ele cresce. Parece pão, irmão. Quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. Assim é o povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E os irmãos conhecem a história do cativeiro egípcio, mas não foi nem de perto tão perigoso, tão violento, tão triste, como foi o cativeiro na Babilônia. Os irmãos conhecem a promessa de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó, quando Deus disse: olha, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. E quando a Bíblia diz terra que emana leite e mel, quando Deus diz a terra que emana leite e mel, a Bíblia está dizendo o seguinte: é uma terra de paz, prosperidade e segurança. Mas por que essa terra ela é diferente das demais, Paulinho? É porque Deus habita no meio do povo. A terra só é boa porque Deus está nela. Aleluia. O jardim do Éden, irmãos, só era jardim, só era paraíso, até Deus dizer: eu estou aqui. Aleluia. Mas quando Deus olhou para o homem, depois do pecado, aleluia, e Deus expulsa o homem, acabou-se o paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Então a promessa de Deus era que Deus levaria o seu povo a uma terra que emanava leite e mel. Os irmãos conhecem a história. Deus vai levantar Moisés, e Moisés, aleluia, vai lá e através do poder de Deus e da palavra do Senhor, consegue tirar o povo do Egito e leva o povo até a terra prometida, a terra que emanava leite e
mel, aleluia. E você vai ver na Bíblia, Deus fazendo sempre promessa ao seu povo, dizendo: enquanto vocês estiverem comigo, eu vou estar com vocês, aleluia. Enquanto eu for o seu Deus, não vai faltar alegria, não vai faltar boas colheitas, não vai faltar prosperidade. Seus filhos vão crescer abençoados na minha presença. Agora tem uma coisa: se vocês se misturarem com o povo de Canaã, aleluia, povo idólatra, povo prostituto, povo mau, aleluia, eu vou me apartar de vocês, aleluia. Eu não quero conversa, aleluia, com crente que me trai indo atrás de outros deuses, se misturando, aleluia. E quando a gente vê, irmãos, Deus cumpre com a sua promessa. Por quê? Porque promessa de Deus é prego batido com ponta virada. Olhe para cá, quando Deus diz que vai fazer, irmão, aleluia, pode se levantar o espírito do governador, pode se levantar quem quiser. Se Deus prometeu, Ele cumpre com a sua promessa. E agora, irmãos, o povo está de posse da terra prometida. Glória a Deus. Só que eu acho interessante é que antes do povo entrar na terra, irmão Bill, Deus vai chegar para Josué e vai dizer: Josué, faz o seguinte, coloca esse povo como se fosse um exército. Aleluia, reúne todo o povo. E você vai lembrar ao povo tudo que eu fiz desde o Egito, quando eu mandei as pragas, aleluia, até a última cidade que eu dei para eles, porque era Deus quem dava vitória ao povo desde o Egito e por todo o deserto. Olhe para cá, você só está de pé, de posse de vitória, porque Deus tem ido na tua frente, tem batalhado por você, tem protegido a tua casa, tem feito você prosperar, aleluia. Você pode até dizer: eu trabalho, eu estudo, aleluia, eu invisto, aleluia, mas se não é Deus te dando graça, sabedoria, saúde, te mandando cliente, te abrindo porta, você não vai para lugar nenhum, meu irmão. Josué, lembra o povo, Josué. E Josué começa, irmãos, aleluia, a contar toda a história, tudo que Deus fez, desde o Egito até aquela hora do povo entrar na terra prometida. E quando Josué termina, ele vai dizer o seguinte: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué estava dizendo o seguinte: nós servíamos ao Senhor no Egito, quando éramos escravos, passamos por todo o deserto, sofrendo de dia, sofrendo de noite, e Deus foi conosco, e eu servia ao Senhor também no deserto. Mas tem uma coisa: quando chegar a hora da bênção, quando chegar na terra prometida, quando Deus cumprir com a sua promessa, eu vou continuar servindo a Ele. Porque tem crente, irmãos, aleluia, tem crente, e eu parei com esse negócio de dizer aqui, não tem não, aleluia. Eu dizia assim, mas agora não digo mais não. Tem crente, irmão, em todo lugar, aleluia, em todo lugar tem esse tipo de crente. Que basta, irmão, ele é crente no deserto, ele é crente, aleluia, na luta. Oh, irmão, pense numa bênção quando ele está sofrendo, quando a porta está fechada, quando tem alguém doente, mas hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, jejua, abre a Bíblia, leia a Bíblia, vem para os cultos, vem para o círculo de oração, mas basta Deus abrir a porta, basta Deus, aleluia, soprar um vento abençoando, que esse crente some, irmão, ninguém encontra mais ele, aleluia. Cadê o irmão? Ah, não tem tempo, irmão, aleluia, agora eu estou trabalhando. É, crente, lembra do tempo que tu estava na prova, aleluia, e Deus te abençoou. Se Deus te abençoou, seja fiel também a Deus na bênção. Mas olhe para cá, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. A gente vê, irmãos, aleluia, pela misericórdia de Deus. Glória a Jesus, né? É uma guerra, é uma luta terrível, né, irmão? Para a gente chegar até aqui, glória a Deus. E eu queria muito que fosse o Barnabé o pregador essa noite, mas sou eu, vai segurando aí, vou crente, em nome de Jesus. Escute,
você vai ver que todo livro de Juízes, o povo começa bem. Daqui a pouco o povo está queimando menino no altar a Baal. Queimando menino no altar a Moloque. O povo está buscando Baal. O povo está buscando Astarote. E o que mais Deus, irmão, chamou a atenção do povo foi dizendo: não se misture. Não se misture. Porque toda mistura, irmão, perde a originalidade. Glória a Deus. E Deus sabia o perigo que havia na mistura. E eu preciso falar isso para chegar aonde eu quero chegar na mensagem desta noite. Mas todas as vezes que o povo esquece de Deus, Deus permite que algum inimigo entre em Israel, saqueie e oprima, aleluia. Para quê? Para que o povo busque a Deus. Mas você vai perceber, estudando a Bíblia, lendo a palavra, ouvindo quem tem mais juízo que você, aleluia, que todas as vezes que o povo buscou a Deus, Valdir, não foi em um arrependimento sincero, genuíno e querendo realmente servir totalmente a Deus. Não, era porque o povo estava passando por aperto. Glória a Deus. Você vai ver Gideão, o exemplo. Quando o povo, a Bíblia diz que o povo de Midian se levantou contra Israel, em união com os amalequitas e com os árabes. Aleluia. E o povo, irmãos, aleluia, distante de Deus, se separou do Senhor. E agora os amalequitas, junto com os midianitas e os árabes, entravam em Israel, saqueava tudo, irmãos, não deixava o povo colher a plantação que eles tinham plantado. Eles entravam, matavam os israelitas, a ponto de, olha que situação, irmãos, o povo que Deus escolheu para prosperar na terra, agora estavam escondidos nas montanhas, nas cavernas, aleluia, vivendo debaixo de opressão, simples e exclusivamente por causa da sua desobediência a Deus. E a Bíblia diz que Deus sempre levantou alguém depois que o povo clamou. Aleluia. Mas o povo, irmãos, buscava Deus, não era dizendo: Deus, a gente se arrepende, a gente quer servir o Senhor, queremos andar em novidade de vida. Não, o povo buscava Deus por livramento. Glória a Deus. E a pior oração, irmão, o pior período de você orar é quando você ora, é quando você está vivendo uma vida que não agrada a Deus. E vida que não agrada a Deus, irmãos, não é só uma vida de pecado. É uma vida principalmente de negligência, quando a gente negligencia a leitura da Bíblia, aleluia, quando a gente negligencia a oração, o jejum, aleluia, o nosso chamado pessoal, aleluia. Por quê? Porque Deus, aleluia, não vai esperar o pastor Tiago chamar você no canto e dizer: olha, vai pregar o evangelho, vai visitar os enfermos. Não, Deus nos chamou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E os meus sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, aleluia. Então é ordem de Deus para cada um de nós, aleluia, levar a palavra e fazer a sua obra, irmãos. Não é o pastor Tiago que diz: o Barnabé, você vai pregar. Não é o pastor Tiago que diz: Isaías, você vai entregar folheto. Você vai ensinar na escola bíblica dominical, até é ele que indica, mas você tem que se preparar, você tem que buscar esse conhecimento e estar pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Se é no ônibus, eu evangelizo. Se é no hospital, eu falo de Jesus. Eu estou sempre fazendo alguma coisa para Deus. Sabe para quê? Para que
que eu possa estar ocupado, aleluia. Porque o crente, irmão, que está ocupado na obra de Deus, aleluia, primeiro, ele sabe que ele não consegue fazer nada pelo seu próprio braço, pela sua força. Ele sabe que tudo que ele vai fazer na obra de Deus tem que ser debaixo de oração, de obediência, de consagração, aleluia. Para quê? Para que o óleo venha do céu, aleluia. Para que a graça desça sobre a vida dele, aleluia. E Deus vai se agradando, Deus vai dando graça, vai abençoando, vai capacitando, vai dando talento, vai dando dom, aleluia. Por quê? Porque ele se envolve nas coisas de Deus. Mas Israel virou as costas para Deus. Aí você vai perceber que todas as vezes que o povo buscava a Deus, não era para se voltar para Ele de uma forma sincera, genuína e autêntica diante do Senhor, mas era para que Deus desse livramento. Mas olhe para cá, aleluia. O compromisso de Deus é com a sua palavra. E ele, irmão, se você está em desobediência, ele continua sendo Deus, assentado sobre um alto e sublime trono. Quem está distante é você, mas ele está lá, reinando em glória, em poder, aleluia. E Isaías diz assim, aleluia, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, aleluia. Então, todas as vezes que o povo se chegava a Deus, ainda que por interesse, Deus dizia, eu estou aqui. Eu estou aqui, aleluia. E vou dar vitória a vocês. E aí, irmãos, Deus levantou um monte de juiz para dar vitória a Israel. Mas olhe para cá, porque eu preciso chegar no cerne da mensagem dessa noite. Tem uma palavra, eu falo muito aqui e aonde vou, que chama-se longanimidade. Ou seja, aquele tempo que Deus dá para que o povo se conserte. Aleluia. Mas o povo, irmão Nilson, era uma hora crente, só bastava Deus abençoar que o povo se desviava. O povo ficava crente, se desviava. E era aquela gangorra, aleluia. Você lembra quando o profeta Elias disse, por que vocês cocheiam em dois pensamentos? Uma hora vocês querem adorar a Deus, outra hora vocês querem adorar a Baal. Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, sirva a Baal, aleluia. O fogo desceu do céu e o povo dizia, só o Senhor é Deus. E aí vinha um avivamento, o povo se voltava para Deus, aleluia. Mas daqui a pouco o povo estava novamente, aleluia, no pecado, na desobediência. Aí chegou um momento, irmão, que o cálice de Deus, olhe para cá, porque nós ignoramos isso, nós ignoramos a Bíblia, a verdade é essa. Mas a Bíblia diz que Deus tem um cálice. E quando o cálice de Deus transborda, irmãos, a própria Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Glória a Deus. É porque a gente está numa geração, eu tenho percebido isso. Nós estamos numa geração, vivendo no meio de uma geração, em que se prega a parte, vamos dizer, boa do Evangelho, ou a parte fácil do Evangelho. Você está entendendo? Qual é a parte fácil? Venha para a igreja que Jesus vai restaurar o seu casamento. Jesus restaura ou não restaura, irmãos? Eu duvido Jesus não restaurar, irmão. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Não estou, irmãos, eu não vou pregar teologia de prosperidade, mas o Deus que a gente serve, Ele prospera o crente. Eu conversando com você, eu falei isso para você, não foi, Valdir, uma vez? Eu disse, eu duvido, irmão. Irmão, eu andava, era com uma sandália havaiana, uma bermuda, aqueles calção de jogador, lembra aqueles calção de jogador que amarrava no cordão? Aleluia, pronto, mas era Adidas do Caruaru, da Sulanca, aleluia. Era dois, não era pronto, era dois. Eu, irmão Nilson, e andava com uma camiseta, uma bicicleta velha, uma bolsa nas costas, que eu já tinha ganho, já era terceiro corpo, não era nem segundo corpo, era terceiro corpo, uma bicicleta velha, uma lata de cachaça na bolsa, e ia para um canto, ia para o outro, irmão. Era a vida que eu tinha. Não tinha nada, irmão. Não tinha, vivia de Deus em Deus. Não tem essa história, né? Vivia pela misericórdia de Deus, mas pela misericórdia mesmo. Você está pela misericórdia, mas você está bem. Eu não.
Mas no dia que eu disse sim para Jesus, aleluia, e a palavra de Deus entrou em mim, glória a Deus, eu comecei a valorizar as coisas de Deus. E aí Deus começou a me abençoar, a me capacitar, aleluia. Daqui a pouco eu já estava andando de calça comprida. Daqui a pouco os irmãos chegavam e eu tinha vontade de ter terno, irmão, de andar de gravata, mas não tinha dinheiro, irmão, aleluia. Aí daqui a pouco chegava um irmão e dizia, ô irmão Joilson, vai lá em casa que tem uma bênção para você, aleluia. E eu orando, irmãos, aleluia. Daqui a pouco, quando chegava na casa do irmão, o irmão dizia, ó, tem essas duas calças, essas duas camisas, essas duas... Meu irmão, foi uma alegria tão grande. O que era isso? Só foi eu me aproximar de Deus. E Deus começou a me abençoar, porque Deus é assim, irmãos. Então nós vivemos na presença de um Deus que prospera o homem. A minha mente que era para bebida, para droga, para tudo que não presta, para prostituição, agora eu estava querendo formar família. Por quê? Porque o Deus da Bíblia é o Deus de família, é o Deus que dá vergonha na cara para o homem, aleluia, para que ele possa trabalhar, conquistar as coisas. E Deus começou a me abençoar e tem me abençoado até hoje. Ou seja, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vocês. Só que chegou o tempo que Deus disse, tá bom, Israel, eu vou abrir uma ferida em vocês, porque Jó capítulo 5, versículo 18 diz assim, Deus ele abre a ferida, mas ele mesmo sara. Ana, no cântico de Ana, capítulo 2, ela vai dizer assim, é Deus quem empobrece e é Deus quem enriquece. Aleluia. É Deus quem tira a vida e é Deus quem dá. É Deus quem fecha a madre e é Deus quem abre a madre. Só que a gente ignora isso. Glória a Deus. E a gente começa a ganhar um dinheirinho a mais, irmão. Basta só um dinheirinho a mais. Mas basta uma moedazinha a mais na conta. E agora no Pix é que é uma benção. Glória a Deus, aleluia. Aí a gente acha que é a gente. A gente acha que é a nossa divulgação na rede social. E o povo gosta do meu trabalho, não é assim? Aleluia. Caba, olha para os pés, aleluia. Melhor olha para cima, porque não vem nada para a tua vida se do céu, se Deus, aleluia, não abrir a porta do céu e derramar sobre nós não teremos nada. Aí a Bíblia diz que Deus, Abacuque, aleluia, olha o nível. Depois você lê o livro de Abacuque. O profeta Abacuque, você não vai ver ele profetizar nada. Ele não profetiza. O que Abacuque faz é uma oração a Deus. E a oração dele a Deus era a oração, aleluia, de um profeta que estava indignado com o comportamento do povo, Paulinho. E ele olha para Deus e diz assim, Deus, olha para o teu povo. Olha que situação está Israel, Senhor. Depois você lê, não lê agora não, mas lê em casa. O povo, a justiça é tolhida, o injusto prevalece, o suborno está no meio do teu povo, as viúvas não são assistidas, os necessitados são largados às traças, são honrados quem tem dinheiro, são honrados quem é importante. Aí Deus olha para o profeta Abacuque e vai dizer o seguinte, profeta, eu estou vendo tudo que você está falando. Aleluia. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, profeta, escuta o que eu vou dizer. Aleluia. Eu já providenciei um povo. Aleluia, é o meu exército. Porque, irmãos, o crente, aleluia, muitas vezes a gente é crente, aleluia, e nos achamos povo e somos povo exclusivo de Deus, aleluia. Mas todo ser que existe na face da terra estão a serviço de Deus, aleluia. Se Deus quiser, tem que fazer, irmão, aleluia, porque o coração do rei está na mão do Senhor, aleluia. Aí Deus disse, eu vou levantar os babilônicos para abrir uma ferida em Israel.
O profeta, quando ouve Deus falar que vai levantar os babilônicos para entrar em Israel, invadir e causar uma ferida braba em Israel, o profeta bota a mão na cabeça e diz: Senhor, tu és Deus justo. Como é que o Senhor vai usar uma nação ímpia? E meus irmãos, quando você vai conhecer a história do povo caldeu, quando você vai ler a história dos caldeus, dos babilônios, mas irmão Nilson, era peça ruim os camaradas. Os camaradas, esse negócio de PCC, de comando vermelho, isso era fichinha, irmã, pequenininho, para os caldeus, para os babilônios. Os homens eram mau elemento, mas mau elemento mesmo, das piores raças que existem na face da terra. Violentos, por onde passavam, trazia terror para as pessoas, para as nações. Aí Deus disse: mas tem o seguinte, essa nação, a vara que eu vou usar para ferir a Israel, depois que eu ferir Israel, eu vou pegar essa mesma vara e vou quebrar ela. Glória a Deus, aleluia. E os irmãos conhecem a história, eu não vou adentrar na sua complexidade, até porque eu preciso ir lá para a beira do rio Quebar. Aleluia, senão não dá tempo hoje de terminar essa mensagem. Aí a gente vai fazer uma vigília já até meia-noite. Glória a Deus. Mas escute, irmão, toda vez que eu venho pregar, mas eu preparo pouca coisa mesmo, até porque a corda, o poço é fundo, mas a corda é bem curtinha. Mas quando a gente chega aqui, irmão, fica o céu mandando umas coisas aqui para mim, aleluia, e eu não gosto de levar nada para mim, eu gosto de entregar para vocês, então vão tendo paciência aí, que daqui a pouco a gente termina. Escute, a Bíblia diz, irmãos, que os caldeus entraram em Jerusalém, e por onde eles passavam, mas meu irmão, era rastro de destruição, violência, caos, morte e desespero, irmãos. Glória a Deus. O templo em Jerusalém, pelos quais os religiosos judeus batiam no peito e diziam: o templo nos defende, é o templo que nos protege, que nos guarda. Aí Deus disse assim: Augusto, não é não. Vocês vão ver que o templo não vai fazer nada por vocês. Irmãos, eu amo a Assembleia de Deus, tem 110 anos de história, é a igreja que mais ganha alma no Brasil, mas não bata no peito confiando na história da Assembleia de Deus não, aleluia. Você vai para o céu, está caminhando para o céu por causa do sangue que foi vertido no Calvário, aleluia. É por causa de Cristo que nós estamos aqui, e se um dia a gente esquecer disso, nós vamos bater com a cara no muro, aleluia. Precisamos nesta última hora buscar o Espírito Santo e não nos fortalecer ou nos apoiar no tempo de crente, no cargo que exerce, aleluia, nem tampouco na igreja que frequenta. E nós frequentamos uma igreja bíblica, teologicamente correta, pentecostal, e é um povo maravilhoso, bonito, mas fervoroso, e precisa ficar um pouquinho mais. É ou não é, irmãos? Mas a nossa confiança está em Deus. Israel batia no peito e dizia: é o templo que nos defende. Primeira coisa, quando os caldeus entraram, eles queimaram as portas do templo e começaram a destruir o templo. O templo, irmão, que era, vamos dizer, a sétima maravilha do mundo, aonde era motivo de orgulho para a nação de Israel. Irmãos, vinha muita gente de tudo que era canto para o templo em Jerusalém, aleluia. E Israel se envaidecia disso, aleluia. Primeira coisa que Deus vai permitir: derrubar os muros. Segunda coisa, destruir o templo. Primeira coisa, o povo estava desmoralizados espiritualmente. Imagine, irmãos, aleluia. Imagine que cena. E eu acredito que os caldeus, não só os caldeus, mas os egípcios, todas aquelas nações, os edomitas, passavam, a Bíblia diz que eles passavam meneando a cabeça e gargalhando, dizendo: não era a princesinha de Deus? Olha a situação dele, olha a situação dela. Esse povo não era o povo crente, não era o povo de Deus, que Deus deu vitória pelo deserto, que Deus tirou com mão forte do Egito, que Deus os plantou. Não é esse povo que teve como rei Davi,
Urias, Ezequias, Salomão. Olha a situação do povo. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, escute, que os que sobraram em Jerusalém ficaram em extrema pobreza. A cidade que era belíssima e formosa, agora virou abrigo de chacais e besta fera do campo. Abandonada. Isso fala de abandono. Glória a Deus. Mas Deus estava no controle de tudo, viu, irmãos? Aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que o povo foi dividido em 3 povos. Um povo ficou em Jerusalém, em extrema pobreza. O segundo povo ficou à beira do rio Quebar. E o terceiro povo ficou dentro da cidade da Babilônia. Glória a Deus. Mas olhe para cá. Em nenhum momento, Deus deixou o seu povo sem uma voz profética. Glória a Deus. Meu irmão, eu acho esse Deus maravilhoso, aleluia. Ele vai sempre ecoar a sua voz, seja em Israel, seja na Babilônia, seja fora da cidade, aleluia. Aonde estiver o povo de Deus, ele vai levantar alguém como uma voz. Quem ficou em Jerusalém, ficou sobre o comando de voz profética de Jeremias. Quem ficou dentro da Babilônia, ficou sobre o comando da voz profética de Daniel. Mas quem ficou à beira do rio Quebar, tipo um acampamento, não tem esses alojamentos dos sem terra, né, irmão? Não tem os alojamentos sem terra? Bem assim ficou Israel, irmão. À beira do rio Quebar. E à beira do rio Quebar, Deus levantou um homem por nome de Ezequiel. Agora olhe para cá, já vou caminhar para terminar a mensagem. Olhe para cá, glória a Deus. Ezequiel está vivendo em Jerusalém, se preparando para se tornar um sacerdote. Ele é filho de sacerdote, ele é filho de Buzi, sacerdote. Glória a Deus. Só que, depois da invasão dos caldeus, Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, não tem mais tempo, não tem mais adoração, não tem mais culto. E se não tem culto, não tem templo, não tem adoração, não tem sacrifício, o meu povo não precisa de sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, ele era responsável para ouvir as demandas do povo e entregar para Deus. Era o sacerdote que pegava o sacrifício que o povo trazia, fazia-se o sacrifício e o sacerdote apresentava o sacrifício do povo diante de Deus. Só que agora, irmãos, não tem mais sacerdote, não precisa. Por quê? Porque o povo está sob o juízo de Deus. Glória a Deus. O povo agora está sob o juízo. E quando o povo está sob o juízo, o que Deus precisa não é de sacerdote. O que Deus precisa é de uma voz profética. Aí no capítulo 1 de Ezequiel, diz assim, olha para cá, enquanto está todo mundo cercado, não tem saída pela direita, pela esquerda, nem de um lado de trás, nem da frente, não tem saída alguma, olha o que é que Deus vai dizer para Ezequiel no capítulo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Aleluia. Chegou a hora do céu falar, Ezequiel. Aleluia. E a Bíblia diz assim, termina assim: quando se abriram os céus, Ezequiel está dizendo, vi visões. Deus me deu visões. Agora olhe para cá. Já estou terminando, irmãos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Olhe para cá. Capítulo 137 dos Salmos. Depois anota aí, depois você lê em casa. A situação do povo, irmãos, era triste.
era terrível, aleluia. Os caldeus, irmãos, aprisionaram eles, humilharam eles, eles estavam quebrados, cortados, aleluia, sendo humilhados, sendo maltratados de dia e de noite, não tinham liberdade, aleluia. O povo judeu, irmão, você vai olhar toda a história, até hoje, aleluia, é um povo alegre, é um povo que festeja, é um povo que celebra Deus, e Deus instituiu várias festas em Israel. O povo gostava da música, o povo gostava da dança, o povo gostava dos cânticos, a ponto dos caldeus olharem para o povo de Deus e dizer: canta algum hino de Sião, canta alguma música daquela bonita que vocês cantavam quando estavam adorando a Deus, cante para nós, aleluia, porque a gente gosta de ouvir vocês cantarem. Aí o povo de Deus dizia: não, quem pode cantar louvor vivendo numa situação que a gente está vivendo? As nossas harpas estão no salgueiro, nós pegamos nossos instrumentos e já colocamos de canto, nós não temos ânimo, nem tampouco motivo para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Nós estamos acabados, nós estamos tristes. Meus irmãos, quando você lê o livro de Jeremias, Jeremias era um profeta, irmãos, aleluia, que, aleluia, Deus, era como se Deus, Jeremias é como se fosse o coração de Deus pulsando na terra. Jeremias sentia o coração de Deus, aleluia, e sentia também, aleluia, a situação de pobreza extrema do povo. Jeremias olhava, irmãos, e dizia: esse povo nasceu para dar certo, esse povo tem promessa, não é para viver desse jeito, era para viver de prosperidade em prosperidade, de alegria em alegria, de liberdade em liberdade, somente adorando a Deus. Olha a situação do povo, isso é negócio, olha que situação a gente chegou. A ferida foi brava, glória a Deus, a dor era grande. Imagine mães perderem seus filhos à espada, mulheres serem estupradas na frente dos seus maridos. Glória a Deus. Me ocorreu aqui agora, irmãos, eu lembro de um pastor aqui na cidade de Rio Largo. E era uma bênção de Deus esse pastor, irmãos. Tinha uma boa palavra, tinha um ministério maravilhoso, mas começou a cair em pecado e não confessava o pecado. Quando era confrontado, arrumava desculpa, terceirizava o problema. E passou-se um tempo, eu sabia que ele andava errado, eu sabia que ele estava envolvido em uma série de coisas. E eu sei que ele sumiu, passou-se um tempo, eu não vi mais. E quando um dia eu vou subindo ali, quem conhece Rio Largo tem uma ladeirinha que chama ali como quem vai para o alto do ginásio. E quando eu vou subindo ali, irmãos, que eu olho, irmãos, e o pior não é nada, o pior é que ele estava de terno e gravata. Porque o diabo, quando ele quer humilhar, irmãos, aleluia, ele humilha, ele bota para quebrar. E ele vinha cambaleando, bêbado na rua, com a Bíblia na mão. Meu irmão, bêbado, a camisa aqui para o lado. Eu disse: meu Deus do céu, olha para isso, Jesus. Foi-se a glória, brincou com o pecado, se afastou de Deus, não entendeu que a longanimidade de Deus tem um tempo, que a longanimidade de Deus acaba. E eu disse: meu Deus, tenha misericórdia. Irmãos, eu nunca fiz um clamor tão poderoso como eu fiz dentro da minha alma. E no final eu disse: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando o profeta de Deus, irmão, chega no capítulo 37, eu estou correndo demais aqui para a gente terminar no horário. Glória a Deus. Como o pastor Tiago sempre termina 9h10, né? 9h15, me segure aí que eu já estou terminando. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Na visão que Deus começa a dar para o profeta. Esse Deus, irmãos, quando eu leio isso aqui,
Não tem como não ser crente, irmãos. Quando eu leio a Bíblia, quando eu me deparo com esse texto que a gente leu aqui essa noite, irmão, não tem como não ser crente, não tem como não amar esse Deus, não tem como não servi-lo. Porque Deus chega para o profeta, conhecendo a situação, a real situação do povo. A Bíblia diz no capítulo 37, versículo 1. Alguém lê aí para mim, por favor, me ajude a pregar, para terminar logo. Se eu tiver que ler, vai demorar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. O profeta está dizendo o seguinte, olha, em uma visão, isso aqui é uma visão, isso aqui não é literal, mas isso aqui é uma visão de Deus para o profeta Ezequiel. Deus chega para o profeta e leva o profeta para um vale. Irmão, vale na Bíblia já não é um lugar bom. Você concorda comigo? É um lugar de descida. Glória a Deus. Mas esse vale aqui, a Bíblia está dizendo que, na visão que o profeta está tendo, a Bíblia está nos dizendo que era um vale de ossos secos. Ou seja, Deus está levando o profeta para um cemitério. E não era cemitério com covas, com catatumbas, tudo organizadinho, não. Era cemitério, irmãos, aonde os ossos, os corpos eram jogados e deixados lá, irmão, ao vento, à chuva, ao sol, à noite. Glória a Deus. E o profeta diz mais o seguinte, que Deus o levou para o meio do vale, aonde estavam esses ossos secos. Versículo 2, e me fez andar ao redor do vale. Para quê? Para que o profeta tivesse uma visão geral da real situação daquele vale. E quando o profeta tem essa real revelação, visão do vale, ele percebe que os ossos não estão somente secos. Eles olham e veem que os ossos... Os ossos não estão só secos, os ossos estão sequíssimos. Não é que está seco, está sequíssimo. Isso fala do quê? Está ali e está naquela situação já faz muito tempo.
Aí Deus, você vai profetizar vida. Glória a Deus. Porque olhe para cá, glória a Deus. Diante esse vale de ossos secos, irmãos, muitas das vezes é a nossa realidade na nossa vida. É as coisas que não andam. É o marido que não se converte, que não muda de comportamento. Aleluia. É uma situação financeira que a gente não vê chance, não vê porta aberta. Aleluia. É um filho, é uma filha que está dando problema, que está dando trabalho. E quanto mais você fala, aleluia, mais as coisas vão piorando. E Deus olha para você e diz assim: olha, Zoraide, não é para reclamar não, aleluia. Não é para dizer que é osso seco não. Não é para dizer que não tem saída não. Eu quero que você profetize vida. Eu quero que você profetize que vai dar certo. Mas, Senhor, a empresa está quebrada, Senhor, não tem caixa, está devendo, aleluia, os boletos estão chegando, já deixei de pagar fulano, beltrano, e Deus dizendo, não é para reclamar, nem para contar a verdade, porque a verdade é a verdade de osso seco. Eu quero que você profetize que eu vou fazer milagre. Aí a Bíblia diz que o profeta, escute, e eu amo demais a Bíblia, irmãos. Irmão, leia a Bíblia. Sabe qual é o nosso problema, Anne? É que a gente não lê a Bíblia. A gente não lê Bíblia. Porque se a gente lesse mais a Bíblia, a gente vivia andando, irmão, de cabeça erguida, glória a Deus, marchando de vitória em vitória, fazendo igual Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia, eu esperarei no Senhor e adorarei ao Deus da minha salvação. Aleluia! O crente que lê Bíblia, que vive debaixo da apoteose da palavra, que vive debaixo de uma profecia bíblica, ele não anda desesperado. Ele pode haver até as coisas dando errado aqui, dando errado ali na frente, Satanás dizendo no ouvido dele, vai perder, não vai dar certo, mas ele olha para a Bíblia, ele olha para o céu e faz igual o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Oh, aleluia! Oh, rabaca suideha. Amandaya sou rabaca labaxé. Esse dia eu estava conversando com um amigo, aleluia. Cada um sabe o peso da sua cruz, é ou não é? E a minha cruz não dá para o Barnabé, não. Aleluia. E eu, Deus me livre querer do Barnabé. Glória a Deus. Deus me livre querer a cruz da Anne, meu irmão. Oh, meu irmão, deve ser tão pesada. Aleluia. Mas eu não quero, não. A do César, Deus me livre pegar a cruz do César. Deixa o César com a cruz dele. Mas eu sei que a minha cruz também é pesada. E esses dias eu estava conversando com um amigo. E a gente conversando, mostrando a situação geral do Brasil, do nosso estado. As coisas não estão andando do jeito que era, que a gente sai projetando, né, irmão? A gente sai construindo as coisas, trabalhando, economizando e investindo e tirando dali, botando daqui, não é assim, irmãos? Aleluia, projetando. Aí ele falou para mim, Joilson, eu não vejo o futuro. Aí eu olhei assim e disse assim, não, mas eu não vejo isso não. Aleluia. Apesar de ter todo este mar de problema na minha frente, a única coisa que eu consigo enxergar lá no final é vitória. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar para me dar vitória. E se Deus não der vitória,
Ô, meu irmão, aleluia. Eu vou para o céu, irmão. Oh, a gente está marchando para o céu. Aleluia. Nós vamos marchar para o céu. Rua de ouro, mar de cristal, glória de Deus, vida eterna. A nossa vida não é aqui. Nós estamos passando um tempo. O nosso coração tem que estar aonde está o nosso tesouro. E o nosso tesouro está no céu, com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmão, olhe para mim. É só vitória, irmão. Não tem como dar errado. Olha para quem está do teu lado e diz assim: não tem como dar errado, não. Não vai dar errado, não, irmão. Vai dar certo. Vai dar certo. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: irmão, vai dar certo. Os cabas podem até roubar o dinheiro da aposentadoria. Deus vai mandar mais, aleluia. Deus vai tirar de quem tem para te dar, aleluia. Deus vai fazer um milagre. E as coisas vão dar certo. No final dá tudo certo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Aleluia. Eu ando por fé, irmãos, aleluia. Irmãos, olha só, olhe para cá. Lá em casa a gente já desligou a rede de esgoto já faz dias. Dias não, já faz anos. Eu vou ouvir aquele jornal lá não, irmão. Eu ouvi jornal, parar para ouvir jornal? Não, irmão. Eu leio Bíblia, então não preciso ouvir jornal. Principalmente esse jornal mentiroso que é só morte, pedofilia, é escândalo, é corrupção, é um monte de coisa ruim. Eu vou abrir a Bíblia, irmão. Porque quem anda por vista são os mundanos. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo da fé. Nós andamos pela fé. E a nossa fé diz, aleluia, Deus vai nos dar vitória. Aí Deus chega para o profeta e diz: profeta, você está vendo tudo isso aqui? Tem como reviver? O profeta diz: Senhor, tu sabe. Aí Deus diz: começa a profetizar. Profetizar o quê, Deus? Você tem que profetizar, não é o que você quer. Tem uns crentes que estão andando que nem besta, dizendo: eu vou botar Deus na parede. Já ouviram isso, irmão? Meu irmão, eu vou botar Deus aqui no canto da parede. Jacó brigou com Deus e não vá por esse caminho não, pelo amor de Deus. Jacó prevaleceu porque Jacó foi se humilhar na presença de Deus. E a Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que a seu tempo Ele vos exaltará. O profeta não saiu profetizando o que ele quis, não. O profeta disse: Senhor, é para profetizar o quê? Aí Deus: profetize tudo que eu vou falar, profeta. E você vai profetizar dentro do vale, que cada osso, aleluia, comece a se juntar com o seu próprio osso. Porque estava um caos, irmão, estava uma bagunça naquele vale. Israel estava uma bagunça, estava tudo fora do lugar. Aí a Bíblia diz que quando Deus terminou de falar com o profeta começou a profetizar. E coisa boa, irmãos, é a gente profetizar a palavra de Deus. Olhe para cá. Dentro da sua casa, faça isso a partir de hoje. Quando você chegar na sua casa, você vai abrir a Bíblia, abra no Salmo 23, no Salmo 90, onde você quiser, e comece a ler a Bíblia em voz alta, dentro de casa. Você está entendendo? Vai no quarto, começa a ler ela alto. Mas leia alto, porque a palavra de Deus tem autoridade. Só me dizendo: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Oi, irmãos, aleluia. Quando o profeta começou a profetizar dentro do vale, esse texto é fantástico. E eu preciso ler, viu, irmão? Para a gente terminar. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Então profetizei, versículo 7. Bota aí na tela, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Eu não profetizei o que eu quis. Eu profetizei o que Deus mandou profetizar. E o que a profecia de Deus está aqui, ó. Não espere o profeta vir, a irmã fulano da revelação. Não, abra a Bíblia. E comece a profetizar a palavra dentro da sua casa. Olha só.
e profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído depois que eu profetizei. Foi assim? Hein? Depois que eu profetizei, houve um ruído. Foi isso, irmão? Como é que está escrito aí? Era um profeta profetizando aqui, Augusto. Profeta falando a palavra de Deus, profetizando para o problema, dizendo para os ossos, aleluia, se juntarem ao seu osso. E ele diz, eu ouvi um ruído enquanto eu profetizava, mas eu não estou vendo nada, pregador. Profetize, aleluia. Você não está vendo nada agora, mas Deus já está trabalhando na tua casa, na tua família, no teu negócio, aleluia. Nesse vale que você se encontra, comece a profetizar. Aí ele diz, e eis que se fez um reboliço. Glória a Deus. Reboliço é de Deus, irmão, está na Bíblia. Está ou não está na Bíblia? Porque tem uns crentes aí por aí que dizem, esse negócio de reboliço não é de Deus. Deus vai fazer um reboliço. Vai sim, porque ele fez um reboliço lá no vale. E para que é que Deus vai fazer o reboliço? O reboliço, irmão, é para pegar as coisas que estão fora do lugar. Aí Deus, irmão... Eita Deus, glória! Eu creio assim, Pai. Aleluia. Olhe para cá, isso aqui veio agora, vamos, irmãos. Mas desceu agora quentinho do céu. Quando você começar a profetizar, aleluia, e as coisas começarem a se levantar dentro da tua casa, não pare, continue profetizando, porque antes do milagre acontecer, vai vir um reboliço. Não é assim, irmão? E agora, pregador, o presbítero Joilson falou na pregação que era para profetizar. E agora o negócio agora descambou. Não, tenha calma. Continue profetizando, porque a palavra não é sua. A palavra é de Deus, aleluia. Profetiza a palavra de Deus. O profeta diz, e houve-se e se fez um reboliço. Agora depois do reboliço, vírgula. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Olhe para cá. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Não murmure, aleluia, não reclame, não brigue, aleluia, não vá para a justiça, não mude de congregação, não se desvie, encha a boca de água, na hora de falar o que não deve, fique calado, deixa o reboliço se levantar, continue com seu coração em Deus, porque Ele vai fazer o milagre, irmão. Versículo 8, rápido. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Olhe para cá. Tem um texto na Bíblia que diz assim, parai e ficai de pé. O profeta profetizou, e quando ele profetizou a palavra, as coisas começaram a acontecer. Só que tem uma hora que você tem que parar. E o profeta para. E quando ele para, irmãos, ele para contemplar o Espírito de Deus trabalhando. Meu irmão, essa noite Deus está falando aqui para alguém. Você vai ficar parado, vai profetizar, vai ter o tempo de profetizar, vai. Aleluia. Vai profetizar mediante ao vale, ao problema acontecendo. Mas vai chegar uma hora que você vai só contemplar. Você vai ver as coisas tudo se organizando. Deus pegando as coisas e colocando no seu devido lugar. E você vai contemplar e vai dizer, mas meu Deus, isso aqui estava uma bagunça. Aleluia. Quantos creem nessa palavra? Levante a mão direita para o céu. Adore a Deus essa noite. Contemple o que Deus vai fazer. Aí ele disse que ele olhou e viu vários corpos. Agora já não era mais um vale de ossos sequíssimo. Ele já viu agora vários corpos. Aí olha, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus,
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Pode passar, 10. E profetizei. Agora o profeta, irmão, já não está mais... não tem aquele profeta que ele começa a profetizar, mas crê, mas não está crendo, está falando porque Deus está mandando, não é? Mas agora, irmão, ele está com autoridade. Aleluia. Olhe para cá, olhe para cá. O que está faltando aqui, irmãos, nesses corpos? Vamos lá? Opa, vamos lá? O que está faltando, igreja? Tem corpo, mas não tem espírito. Repita comigo, tem corpo, mas não tem espírito. Do que adianta um corpo sem o espírito? Aí o profeta, irmãos, agora ele sabe que o que faz o milagre é a palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E o que é que ele vai fazer? Ele vai profetizar. Mas agora ele já não profetiza como ele profetizou no começo. Agora ele está cheio de autoridade. E ele começa a profetizar. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. A igreja brasileira, irmãos, aleluia, ela vai receber o Espírito de Deus que vai soprar nesta última hora. Olhe para cá, irmãos, aleluia. Muitas das vezes nós somos envolvidos, aleluia, em comentários negativos. Nós falamos muito de queda de fulano, de cicrano. Nós comentamos que fulano não está bem. Quem era fulano? Olha a situação dele, olha a situação dela. Isso era crente, era avivado, olha como era, aleluia. E existe tanto saudosista. O que Deus diz para nós essa noite é dizendo o seguinte: não adianta tu ficar reclamando que a igreja está fria, que o pastor é frio, que o pregador é frio, que o círculo de oração é frio, aleluia. O que Deus quer que a gente faça nesse tempo é profetizar, é clamar para que o Espírito de Deus desça sobre a sua noiva, sobre o seu povo e comece a trazer vida. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. O que é que Deus está dizendo? Pula para o outro versículo. Isaías. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que é que Deus está dizendo, irmãos? Eu abri a ferida e quem vai curar sou eu. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Esse tempo que vocês estão passando aqui na Babilônia não se compara com o que eu vou fazer lá em Jerusalém. Aleluia. Aí eu acho maravilhoso que o profeta Ageu, o povo está voltando do cativeiro. Quando eles chegam em Jerusalém, eles veem que o templo está derrubado, os muros estão caídos, não tem sacrifício, não tem culto, mas eles estão voltando para a sua terra. Aí Deus abre a boca do profeta Ageu e diz assim: a glória da segunda casa, a glória da segunda casa, ela será maior, ela não vai se comparar com a glória da segunda casa. Olha para mim e diz para esse irmão que está do teu lado: você está me vendo assim hoje, mas você não sabe o que Deus vai fazer comigo amanhã. Eu estou orando, eu estou profetizando e Deus vai me abençoar. Mas balança quem está do teu lado, irmão. Vamos ficar de pé para parecer que vai terminar, aleluia. Olha para quem está do teu lado e diz assim: meu irmão, me agrade, meu irmão. Cuide bem de mim, aleluia. Diga para ele: mas cuide bem mesmo de mim, aleluia. Tu não sabe o que é que Deus vai fazer na minha vida, aleluia. Tu não sabe, aleluia, Elianai, o que Deus vai fazer na vida do Isaías. Cuida bem do Isaías, Elianai. Isaías, cuida bem do Elianai. O Elianai
Ai, hoje, amanhã, hoje está aqui, amanhã pode ser seu pastor. Aleluia. Pode ser o homem que Deus vai levantar nessa geração. Aleluia. Não olhe para a situação hoje achando que não tem jeito, achando que não vai ter resultado, achando que está tudo acabado, porque de ossos sequíssimos, a Bíblia diz que quando o vento soprou e o Espírito entrou, agora era um grande exército. Aí, o que é mais bonito, irmãos? O que é mais bonito? E aqui a gente termina. Glória a Deus. Aqui a gente termina. O que é mais bonito? Um cemitério ou um exército? Com um monte de soldados se formando. Mas eu acho tão bonito, irmão. Eu fui numa formatura da Marinha, lá no Rio Grande do Norte, Mário. Mas, meu irmão, eu me emocionava tanto. Eu parecia um menino, mas eu chorava. E não tinha, só tinha um amigo meu que estava lá, irmão. Mas não era nem pelo meu amigo, eu chorava de ver aquele negócio. Mas era bonito, tudo branquinho, irmão. Mas tudo bonito, mas tudo... aquele negócio perfeito. Acho que foi ano passado, teve a formatura da Polícia Militar. Ou foi ano atrasado. Aí tinha um colega meu que se formou, e ele disse, pastor, venha para a minha formatura. Ele não tem pai, mas não tem aquela... Disse, eu quero que o senhor venha, pastor. O senhor, simbolicamente, o senhor é importante para mim. E eu queria muito que o senhor viesse. E eu fui, irmão. Mas eu chorava tanto, irmão. Quando eu vi aqueles policiais, tudo novo, tudo bonito lá, umas moças, tudo fardado. Oh, irmãos, antes era vale de ossos sequíssimos. Agora era um exército do Senhor. O que é que Deus está dizendo para nós? Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Não tem pecado demais que me faz amar você de menos. Tampouco tem muito resultado que você me entrega que vai me fazer você amar mais. Eu lhe amar mais. O que Deus está dizendo para nós? Eu te amo. Aleluia. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que dá tempo ainda de chegar em casa e pegar ainda uma laminha lá do Congresso, viu, irmão? Dá para chegar ainda pegar uma palavra boa lá, amém? Para completar o tanque, né? Mas o que Deus nos deu foi isso aqui essa noite. Amém, irmãos? E eu espero que você ande, dê para chegar pelo menos até domingo. Domingo o pastor Tiago já vai estar aqui, aí o negócio é diferente. Amém, meus irmãos? Quantos glorificam a Deus pela sua palavra essa noite? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou querendo orar pelas pessoas. Olha, Deus botou no meu coração. Se você chegou aqui, irmão, mas chegou igual um osso seco, dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Não sinta vergonha não, mas vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Você chegou fraquinho, isso, venha aqui na frente. Aleluia. Cada um sabe a sua situação, irmão. Aleluia. E outra coisa, não adianta, a gente está aqui para orar um pelo outro. Glória a Deus. Eu lembro, meu irmão, que eu era novo convertido. Aleluia. Mas eu não podia ver o pastor levantar a mão assim, para dizer, eu vou orar. Eu já corria para frente para receber a oração. Aleluia. Tem dia, irmão, que a gente não está bem. A gente olha e diz, para mim tudo acabou. Eu estou vivendo, mas não consigo ter ânimo. Eu não consigo ver saída. Está tudo dando errado. Eu sei que acontece porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Mas isso que está acontecendo aqui essa noite é Deus dizendo, eu estou com você, eu vou fazer o milagre na sua vida. O que você precisa é continuar crendo, é continuar profetizando diante deste problema. Aleluia, não abra a boca para dar lugar ao diabo. Paulo disse, escrevendo a carta aos Efésios, não dê lugar ao diabo. O que o diabo quer, irmão, é que você diga, esse menino não tem futuro, esse menino não tem jeito, o meu casamento está acabado. O que tem casamento acabado porque o povo está falando, está profetizando maldição no próprio casamento. Não, diga, o meu casamento vai ser uma bênção, vai ser restaurado, Deus vai fazer um milagre na minha casa, Deus vai curar esta enfermidade, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E nós estamos diante de um Deus que não existe impossibilidades. Pode falar, meu.
Oh, glória. Olha para mim. Está pronto para mudar de vida? Está pronto para começar a prosperar na vida? De ter a sua visão redimensionada por Deus? Glória a Deus. Vai acontecer uma metamorfose na sua vida. Uma metanoia. Deus está te apresentando uma nova família para você. Novos amigos. Aleluia, novos irmãos, nova visão, novo tempo, aleluia, novo linguajar, aleluia, novas vestes, novos pensamentos, caminhos novos se abrirão para a sua vida a partir deste momento. O Deus que mudou a minha história, Ele entra na tua história, aleluia, para mudar a tua vida, diz o Senhor, aleluia. Tu vai pregar a palavra de Deus. Aleluia. Tu vai pregar a palavra de Deus. Tu vai ser um pregador do Evangelho. Aleluia. Tu vai sentir a sensação que eu senti um dia, quando Deus disse, eu te chamei para pregar o meu Evangelho. E não tem alegria maior. Amém? Glória a Deus. Quanto glorifica a Deus. Qual é o seu nome, meu filho? O Alisson. Olha, nome de pregador. O Alisson de quê? Pregador, o Wallace Basílio. Amém, irmãos? Eita glória. Vem cá, sobe aqui. Glória a Deus. Imagine os banners das igrejas por aí afora, irmão. Daqui a alguns anos. Amém? Imagine os banners das igrejas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entre pela porta das ovelhas. E Deus vai te conduzir pelos altares deste Brasil. Amém? Quantos vão orar pelo Wallace Basílio? O Alisson, não é o Wallace. O Wallace é ali, ó. É o Alisson. O Alisson Basílio. Amém? Cuide dele, viu? Cuide dele. Isso aqui é precioso para Jesus. Você também. É seu irmão? Eita, rapaz. Está vendo, irmãos? O poder do Evangelho. Esse aqui veio, provou, gostou, disse, não posso deixar meu irmão fora disso não, rapaz. Ele tem que conhecer esse Jesus. Porque eu duvido, irmão, você conhecer alguém bom e não querer que outra pessoa conheça. E quando você conhece Jesus, aí você quer apresentar Jesus para todo mundo. É ou não é? E o nosso irmão apresentou Jesus para o Wallace Basílio. E o Wallace Basílio está aqui essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem olhava o Wallace Basílio há uma semana atrás, dizia que estava aqui hoje? Hein? Não já mudou? Ou seja, irmão, você está vendo o meu presente, mas você não consegue enxergar o meu futuro, a não ser que Deus revele para você. E Deus me mostra um grande futuro para a sua vida. Amém? O segredo é fazer igual a Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Pensa aí, meu filho, em nome de Jesus, que daqui a pouco você sobe. Amém? Glória a Deus. Quantos glorificam a Deus, irmãos, essa noite? Amém? Glória a Deus. Alguém mais aqui para receber o óleo da unção? Vem para cá. Glória a Deus. Pode vir, viu? Glória a Deus. Porque eu vou descer aí para passar uma pegada, porque eu sou um pouquinho, já sabe. Tem mais? Glória a Deus. Operando em nossas vidas. Tem mudança de Deus para a tua casa, tem mudança de Deus para o teu negócio, tem mudança de Deus na tua família, tem mudança de Deus para o teu futuro. Jeremias profetizou diante de todo este cenário. Ele profetizou em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei que os meus pensamentos são pensamentos de paz, diz o Senhor, para lhe dar o fim que você deseja. Aleluia. Deus tem um fim maravilhoso para você. Aquilo que Deus, aleluia, te prometeu, aquilo que Deus te mostrou, aleluia, vai se cumprir. Mas pregador, não estou conseguindo ver nada. Continue profetizando, continue profetizando, continue profetizando e crendo que Deus fará o milagre acontecer na sua vida. Glória a Deus. Aleluia.
Um dia chegaram para minha mãe, todos conhecem a minha mãe aqui, né, irmãos? Chegaram para minha mãe e disseram assim para minha mãe: Raquel, eu sendo você, já começava a se preparar, porque Joilson não vai, você vai a qualquer momento receber a notícia por aí que Joilson foi achado morto. Isso é coisa que se diga para uma mãe, irmãos? É coisa que se diga para uma mãe, irmãos? Mas a minha mãe estava debaixo da palavra de Ezequiel. Aí ela disse bem assim: não vai não, o Joilson vai ser pregador do evangelho. Eu já vi, Deus mostrou várias vezes Joilson de terno, vai ser obreiro da casa do Senhor. Glória a Deus. Não aceite, irmãos, dizerem que seu filho não tem futuro. Não, tem. Profetiza no vale e vai dar tudo certo. Amém? Soberano Deus, querido Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra pregada esta noite. Pai amado e santo, aqui está o Teu povo, Senhor, que ouviu a Tua palavra. E aqueles que foram desafiados, Senhor, a vir aqui à frente, Senhor. Aleluia, para receber a oração da fé, Senhor. Visita o Teu povo esta noite. Visita, Senhor, com milagre. Ó Deus, renova a esperança. Mostra-lhes, Senhor, o futuro de paz que lhes espera, Pai, no nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todos, e todos dizem: amém. Abrace pelo menos 3 pessoas, irmãos, e profetize